mora na Nova Russa. Já faz quase ano que moras lá. Antes de nos mudarmos, eu não falava nada de português. Perto de onde nós moramos, temos muita natureza, mas não temos muita gente ao redor. Nós temos lagoas com peixes. Um dia, eu fui para as lagoas para jogar comida aos peixes. Eu me senti e comecei a jogar comida. Então pássaro chega perto de mim. O pássaro era martim pescador. Isso. Como não tinha muitas pessoas próximas, eu pensei que poderia praticar o meu português com aquele martim pescador. Agora, o nome dele é Martin Luther. Então, eu falei com o pássaro: bom dia, tudo bem? Mas o pássaro não faz nada. Eu falo de novo. Falo português. O pássaro não faz nada. Então, eu penso, talvez o pássaro não é brasileiro. Então, pergunta o seguinte a ele: do you speak English? Então, cabeça do pássaro foi assim, por acima e por abaixo. Outra coisa, ao mesmo tempo peixe pulou para fora da água, mas isso não é importante. Meu novo amigo, o pássaro Martin Luther, falava inglês. Então, depois disso, eu comecei a falar com Martin Luther em inglês. Por isso, eu não aprendo muito português. E eu preciso de uma tradutora. Não é minha culpa, é culpa dele. É culpa de Martin Luther. Então, minha esposa vai traduzir por mim. Então, para as pessoas em presente hoje, que são como o pássaro Martin Luther, eu falo em inglês primeiro. E depois, siga a tradução em português. Agora, eu começo em inglês. Ephesians 2, 1-10. Efésios 2, 1-10. We miss the beauty when we just look at the passage in isolation. Perdemos a beleza quando a lemos isoladamente. My wife and I had the blessing Minha esposa e eu tivemos a benção to be able to go to Paris. de poder ir a Paris. My wife planned one day to go to the Louvre Museum. Minha esposa planejou dia ir ao Museu do Louvre. I thought we should just go by ourselves Eu achei que deveríamos ir sozinhos and view just the most famous paintings. e ver apenas as pinturas mais famosas. But for my wife, who comes from a family of artists, Mas para minha esposa, que vem de uma família de artistas, she wanted a tour guide to walk us through the museum ela queria contratar guia turístico que pudesse nos guiar pelo museu and give us more of the stories behind all the works of art. e nos contar mais histórias por trás de todas as obras de arte. To be honest, Para ser honesto, without the knowledge of the tour guide, sem o conhecimento do guia turístico, I would not have enjoyed the experience. eu não teria gostado da experiência. And quite frankly, E, sinceramente, I would not have had the appreciation of the art não teria apreciado a arte ou os artistas. There is a section in the museum where the Mona Lisa is displayed. Há uma seção no museu onde a Mona Lisa é exibida. For me, the painting itself is very unimpressive. Para mim, a pintura em si é muito inexpressiva. In this section, there are herds of people just filing through.
Nesta sessão havia bandas de pessoas apenas passando, taking a picture in front of the painting, tirando uma foto na frente da pintura and then walking on. e depois caminhando. None of them got an understanding of the painting. Ninguém deles pegou entendimento das pinturas. I can guarantee you that these people had much less appreciation Eu te posso garantir que essas pessoas tinham menos apreciação for this work of art para esta obra de arte because they did not take the time to understand it. porque não tiveram tempo para entendê-la. The same is true of beautiful passages like this in the Bible. O mesmo é verdade para belas passagens como esta na Bíblia. We miss out if we try to read it in isolation. Perdemos se tentarmos de ler isoladamente. In fact, we misunderstand it if we read it in isolation. Na verdade, podemos entendê-lo mal se o lermos isoladamente. We can't just take one verse Não podemos simplesmente pegar versículo and interpret it how it impacts us or our lives. e interpretar como ele afeta a nós ou nossas vidas. We must read it Devemos ler and connect it to the overall story e conectar a história geral that the artist was doing with the work. que o artista estava fazendo com o trabalho. We miss the beauty Perdemos a beleza if we don't look at how God intended these verses to build on the rest of the Bible. se não olharmos para como Deus pretendia que esses versículos se baseassem no resto da Bíblia. First, we must look at the context of the writing itself. Primeiro, devemos olhar para o contexto da escrita em si. Who was the writer writing to, and why? Para que escritor estava escrevendo e por quê? Let me cover the context of the book of Ephesians at the outset here. Deixa-me dar o contexto do livro de Efésios no início aqui. Paul is writing to a church in Ephesus that was greatly persecuted and marginalized. Paulo estava escrevendo para uma igreja em Éfeso que foi muito perseguida e marginalizada. The city of Ephesus was the third largest city in the region, only behind Rome and Athens. A cidade de Éfeso era a terceira maior cidade da região, atrás apenas de Roma e Atenas. The Christians in the city were outnumbered Os cristãos da cidade estavam em menor número and often would have been pushed to isolate themselves from people around them. e muitas vezes seriam sido pressionados a se isolar das pessoas ao seu redor. Isolation because of the fear of persecution, Isolar-se por medo de ser perseguido and because they would be treated as inferior if others knew they were Christians. e também porque seriam tratados como inferior se os outros soubessem que eram cristãos. You have people that are likely hiding themselves Você tem pessoas que provavelmente estão se escondendo and hiding their beliefs e escondendo suas crenças because of fear of their neighbors. por medo de seus vizinhos. They are hiding God's workmanship, or Elas- poema. Elas estão escondendo a feitura de Deus, o poema dele. The second thing we must look at to better understand this art is to see the biblical context. A segunda coisa que devemos observar para entender melhor esta arte é ver o contexto bíblico. Why is this part of God's message to us? Porque isso faz parte da mensagem de Deus para nós. We know God is omniscient, Sabemos que Deus é inocente and we know God is the author of all things. e sabemos que Deus é o autor de todas as coisas. So why in the context of God's overall story in creation were these verses included? Então, por que no contexto da história geral de Deus na criação esses versículos foram incluídos? For this, it is better to cover this over the three different parts. Para isso será melhor ver isso em três partes diferentes. Verses 1 to 3 outlines our nature. Versículos 1 a 3 descrevem nossa natureza. Verses 4 to 7 outlines God's nature. Os versículos 4 a 7 descrevem a natureza de Deus. And verses 8 to 10 outline the results of these natures. E os versículos 8 a 10 descrevem o resultado dessas naturezas. The last part to consider in examining this art is to understand how it impacts our lives. A última parte a considerar ao examinar esta arte é entender como ela afeta nossas vidas. How does this passage go from Paul's readers Como essa passagem vai dos leitores do Paulo to biblical context para o contexto bíblico and to our lives today? e para nossas vidas hoje. Let's begin in part 1. Então vamos começar na parte primeira. Paul begins in verse 1. Paulo começa no versículo 1. You were dead in your trespasses. Você estava morto em seus delitos e pecados. Paul begins with this for a specific reason.
Paulo começa com isso por motivo específico. What can you do when you are dead? O que você pode fazer quando estiver morto? Nothing. Nada. This is a foundation of the Christian faith that is so often missed. Este é fundamento da fé cristã que tantas vezes perdemos. We often think of this condition Paul speaks of as similar to that of a car battery. Muitas vezes pensamos nessa condição de que Paulo fala semelhante a uma bateria de carro. You know, when your battery won't start, you may say, oh, the battery is dead. Você sabe que quando o seu carro não liga, você pode dizer, a bateria está descarregada. What does the battery need? O que a bateria precisa? Well, it may just need to be recharged. Bem, pode ser necessário apenas recarregar. You put jumper cables on it Você coloca cabos nela and give it a charge from another car's battery. e carrega a bateria com outro carro. Many think of Christian faith like that. Muitos pensam na fé cristã assim. We were once a dead car battery, Já fomos uma vez uma bateria de carro descarregada and Jesus Christ came e Jesus Cristo veio and gave us a charge, e nos deu uma carga and now we are working again. e agora estamos trabalhando novamente. We miss the gospel if we think like this. Perdemos o evangelho se pensarmos assim. Here is where we need to better connect with the art A- by understanding the whole story, by seeing the biblical context. Aqui onde precisamos nos conectar melhor com a arte, entendendo toda a história, vendo o contexto bíblico. What does other scripture say? O que outras partes das escrituras dizem? Let's take one. Vamos pegar uma. In John chapter 3, when Jesus is talking with Nicodemus, Em João capítulo 3, quando Jesus está falando com Nicodemos, Jesus tells Nicodemus, Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemus, who himself is a very educated man, Nicodemos, que é homem muito educado, one who knew the law of God better than anyone, o qual conhecia a lei de Deus melhor do que ninguém, he could not understand what Jesus said. ele não conseguia entender o que Jesus disse. So he asks, Então ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode entrar uma segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemus is like us in asking this, right? Nicodemos é como nós ao perguntar isso, certo? He is thinking of a car battery. Ele está pensando numa bateria de carro. He is thinking, how do I add charge to get it to work again? Ele está pensando em como adicionar carga para fazê-lo funcionar novamente. But how does Jesus reply? Mas como Jesus responde? Aquilo que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Look how this connects with what Paul says in verse 3. Veja como isso se conecta com o que Paulo diz no versículo 3. We once lived in the passion of the flesh. Que uma vez vivemos na paixão da carne. As Jesus says, what is born of flesh is flesh. Como Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. So do we just need a recharge to be brought back to life? Então, precisamos apenas de uma recarga para sermos trazidos de volta à vida? No, we were dead Não, estávamos mortos. and aren't brought back to life of flesh, but are a new creation. E não somos trazidos de volta à vida da carne, mas somos uma nova criação. As Paul says in 2 Corinthians 5:17, Como Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. O velho já passou, eis que o novo chegou. this is what we must understand about our condition and our nature. Isso é o que devemos entender sobre nossa condição e nossa natureza. We are dead, and nothing in ourselves can bring us back to life. Estamos mortos e nada em nós mesmos pode nos trazer de volta à vida. This is what Paul is bringing out in verses 1 to 3. Isso é o que Paulo está trazendo nos versículos 1 a 3. That we all were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Que todos nós éramos por natureza filhos da ira, como o resto da humanidade. This is our nature, dead and without hope. Essa é a nossa natureza, morta e sem esperança. Here is where we can transition to understand how our nature of death can be reborn. Aqui é onde podemos fazer a transição para entender como nossa natureza de morte pode renascer.
The second part, verses 4 to 7, tells us how the nature of God brings rebirth. A segunda parte, versículos 4 a 7, nos diz como a natureza de Deus traz esse novo nascimento. The first two words in Greek say, but God. As duas primeiras palavras em grego dizem, mas Deus. These may be Paul's most powerful words. Essas podem ser as palavras mais poderosas de Paulo. This is the transition from being dead to having life. Esta é a transição de estar morto para ter vida. This is the gospel in two words. Esta é a mensagem do Evangelho em duas palavras. If Paul using but God is the gospel message, Se Paulo usando mas Deus é a mensagem do Evangelho, then it must connect to God's artwork elsewhere in the Bible. então ela deve se conectar à arte de Deus em outras partes da Bíblia. Here's where we need to take it all the way back to Genesis, Aqui onde precisamos levá-lo de volta ao Gênesis, to the story of original sin. a história do pecado original. When Adam and Eve sinned, Quando Adão e Eva pecaram, what was their very first action? qual foi a primeira ação deles? Genesis 3:7. Gênesis 3:7. Eles sabiam que estavam nus e costuraram folhas de figueira e fizeram aqui para si roupas. See, this is us in verses 1 to 3, Veja como somos nós nos versículos 1 a 3. dead in our sins. Mortos em nossos pecados. We try to fix the flesh by hiding the flesh. Tentamos consertar a carne escondendo a carne. Now, just as Paul shows in verse 4, Agora, assim como Paulo mostra no versículo 4, Genesis foretells a but God moment when God steps in to turn us into a new creation. Gênesis prediz momento mas Deus, onde Deus intervém para nos levar a uma nova criação. Genesis 3:8 to 9. Gênesis 3, 8 a 9. E ouviram o som do Senhor Deus andando no jardim pela viração do dia. E o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde você está? Do you feel the power in this? Você sente o poder disso? Adam and Eve had just sinned, Adão e Eva tinham acabado de pecar, doing the one thing God said they couldn't do. fazendo a única coisa que Deus disse que eles não podiam fazer. God, being omniscient, knows they have done this. Deus, sendo onisciente, sabe que eles fizeram isso. Yet the nature of God is revealed in that he walked to find them. Mas a natureza de Deus é revelada em que Ele caminhou para encontrá-los. He didn't leave them in their shame Ele não os deixou envergonhados to try to cover up on their own. para que eles tentassem cobrir-se por sua própria conta. He walked to search for them Ele caminhou para procurá-los and asked a very strange question for an all-knowing God. e fez uma pergunta muito estranha para Deus onisciente fazer. Have you ever played the game hide and seek? Você já jogou o jogo de esconde-esconde? I've often played this with my kids. Muitas vezes joguei esse jogo com meus filhos. Inevitably, at some point, Inevitavelmente, em algum momento, one of the kids will hide in a spot where I can clearly see them. uma das crianças se esconderá em um local onde eu possa vê-lo claramente. But as a technique not to be seen, Mas como uma técnica para não ser visto, he will cover up his face. ele cobrirá o rosto, Thinking that I cannot see him. pensando que eu não posso ver, I can see him. mas eu posso vê-lo. That doesn't work, and that's exactly what Adam and Eve are doing here. Isso não funciona e é exatamente isso que Adão e Eva estão fazendo aqui. Yet instead of God just saying, No entanto, em vez de Deus apenas dizer, hey, I see you, come out. Ei, eu vejo você, saia. I know what you did. Eu sei o que você fez. He asks a question. Ele faz uma pergunta. Where are you? Onde você está? In this question, we see the nature of God. Nesta pergunta, vemos a natureza de Deus. The nature that Paul describes in verse 4 as An- being rich in mercy. A natureza que Paulo descreve no versículo 4 como sendo rica em misericórdia. We see a God that doesn't abandon us when we do wrong. Vemos Deus que não nos abandona quando fazemos o mal. We see a God that not only searches for us, Vemos Deus que não apenas nos procura,
but has such a great love that he asks, "Where are you?" mas tem um amor tão grande que pergunta onde você está. When he knows exactly where we are or what we have done. Quando ele sabe exatamente onde a gente está e o que a gente fez. He knows we are dead in our sin, Ele sabe que estamos mortos em nosso pecado. and yet, despite this, as Paul says here, No entanto, apesar disso, como Paulo diz aqui, even when we are dead in our trespasses, mesmo quando estamos mortos em nossos delitos, he makes us alive. ele nos toma vivos. How does he make us alive? Como ele nos torna vivos. Again, let's look at Genesis first. Mais uma vez, vamos olhar primeiro para Gênesis. God didn't leave Adam and Eve in their shame. Deus não deixou Adão e Eva envergonhados. Genesis 3:21 says, Gênesis 3:21 diz: E o Senhor Deus fez para Adão e para sua mulher vestes de peles e os vestiu. instead of leaving them in their sin, Em vez de deixá-los em seu pecado, trying to cover up with fig leaves, tentando se cobrir com folhas de figueira, God, being rich in mercy, Deus, sendo rico em misericórdia, sacrificed another for their benefit. sacrificou outro em seu benefício. But God knew that for our sin to be covered, it would require a much greater sacrifice. Mas Deus sabia que nosso pecado precisasse sacrifício muito maior, sacrifício perfeito. This is what Paul speaks of as verse 5 continues. É disso que Paulo fala quando o versículo 5 continua. We were made alive with Christ, Fomos vivificados com Cristo, not fixed, não consertado, not recharged, não recarregado, not jolted back to life, não sacudido de volta à vida, but reborn. mas renascido. A completely new creature. Uma criatura completamente nova. This brings us to the third part. Isso nos leva à terceira parte. Paul has shown us our nature Paulo nos mostrou nossa natureza and God's nature. e a natureza de Deus. So then what is the result? Então, qual é o resultado? Because of God's grace, Por causa da graça de Deus, and despite our death and sin, e apesar de nossa morte em pecado, through Christ, por meio de Cristo, we are made alive. estamos vivos. But not just alive. Mas não apenas vivos. What does verse 10 say? O que o versículo 10 diz? We are his workmanship, Somos feitura dele, created in Christ to do good works. criados em Cristo para fazer boas obras. The word for workmanship here in Greek is poem. A palavra para feitura aqui em grego se traduz a poema. We are his poem. Nós somos seu poema. We are his masterpiece. Nós somos sua obra-prima. The English theologian N.T. Wright put it this way. O teólogo inglês N.T. Wright colocou desta forma: Deus nos deu muitos dons. As boas obras que devemos fazer não se referem simplesmente ao comportamento moral. Deus quer que sejamos frutíferos. Deus quer que sejamos experimentais. Deus quer que sejamos inovadores. Deus quer que sejamos seu poema, no ir para o mundo. There have been many times where I've thought my life looked more like a train wreck than a masterpiece. Houve muitas vezes em que pensei que minha vida parecia mais desastre do que uma obra-prima. But when we think this, we must consider two things. Mas quando pensamos isso, devemos considerar duas coisas. First, our nature. Primeiro, nossa natureza. Isn't this our sin nature talking? Não é essa a nossa natureza pecaminosa falando? Where does sin start? Onde começa o pecado? All sin derives from the lack of trust in God. Todo pecado deriva da falta de confiança em Deus. This is the essence of sin. Esta é a essência do pecado. Believing God is holding back his best, and therefore we must go out and find it. Crer que Deus está retendo o seu melhor e, portanto, devemos encontrá-lo. This is exactly what the serpent told Eve. Isso é exatamente o que a serpente disse a Eva. And this is what the world tells us now. Isso é o que o mundo agora nos diz. But since we are a new creation,
Mas como somos uma nova criação, we should no longer live in this flesh. não devemos mais viver nesta carne. The other thing to consider when we feel this way, less than a masterpiece, A outra coisa a considerar quando nos sentimos menos do que uma obra-prima is what does a work of art look like while it's being worked on? é como é uma obra de arte enquanto está sendo trabalhada. When Da Vinci was painting the Mona Lisa, Quando Da Vinci estava pintando a Mona Lisa, it looked like a train wreck at times, às vezes parecia um desastre, where you couldn't even decipher the final product and the glory that would be seen. onde você não conseguia nem decifrar o produto final e a glória que seria vista. So it is with us. Assim é conosco. We often feel less than a masterpiece Muitas vezes nos sentimos menos do que uma obra-prima, because God is still adding brushstrokes. porque Deus ainda está adicionando pinceladas. He is adding new colors. Ele está adicionando novas cores. This often hurts, Isso muitas vezes dói. and due to our sin nature, E devido à nossa natureza pecaminosa, we run from the pain. fugimos da dor. But due to God's nature, Mas devido à natureza de Deus, He runs to us in the pain. Ele corre para nós na nossa dor. And His nature didn't stop when we sinned. E não parou quando pecamos. Now He comes to us in those times and asks the same question He asked Adam and Eve. Agora Ele vem até nós naqueles momentos e faz a mesma pergunta que fez a Adão e Eva. Where are you? Onde você está? This is His nature. Esta é a sua natureza. Paul says God's nature is mercy and love. Paulo diz que a natureza de Deus é misericórdia e amor. He shows His mercy to us in this. Ele mostra sua misericórdia para conosco nisso. While we were still sinners, Christ died for us. Enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Even more in Matthew 9:36, Ainda mais em Mateus 9:36, Jesus says, Jesus diz: que te seja misericórdia, não sacrifício, pois não vim chamar justos, mas pecadores. again, the Bible connects our sinful nature Mais uma vez, a Bíblia conecta nossa natureza pecaminosa to God's nature of mercy. à natureza de misericórdia de Deus. What about God's nature of love? E quanto à natureza do amor de Deus, Remember Jesus' encounter with Nicodemus? lembra-se do encontro de Jesus com Nicodemos? Jesus ends that with the most famous biblical verse, John 3:16. Jesus termina com o versículo bíblico mais famoso, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. This is God's nature, Esta é a natureza de Deus. to save us despite ourselves. Salvar-nos apesar de nós mesmos. So how do we, as His masterpieces, show God's nature? Então, como nós, como suas obras-primas, mostramos a natureza de Deus? There's a saying in English, Há ditado em inglês: imitation is the sincerest form of flattery. imitação é a forma mais sincera de honrar alguém. To honor God, we imitate His nature. Para honrar a Deus, imitamos sua natureza. We live as new creatures, Vivemos como novas criaturas, being reborn through Christ to imitate God's nature. renascendo por meio de Cristo para imitar a natureza de Deus. If we are God's workmanship, Se somos a obra-prima de Deus, if we are His masterpiece, se somos sua obra-prima, desculpa, we ourselves are a reflection of the artist. nós mesmos somos reflexo do artista. We should reflect the artist, and all of the beauty should lead others to look at the Creator. Devemos refletir o artista e toda a nossa beleza deve levar os outros a olhar para o Criador. Everything echoes God's glory. Todo ecoa a glória de Deus. How do we echo God's glory? Como ecoamos a glória de Deus? Here is the one application that Paul gives us. Aqui está a única aplicação que Paulo nos dá. End of verse 10. No final do versículo 10, We should walk in it. devemos andar nele. That is it. Walk. É isso, andar. In the book of Genesis, Adam and Eve, No livro de Gênesis, Adão e Eva,
ate of the fruit, which is recorded in Genesis 3:8. Comer- Comeram do fruto. Isso está registrado em Gênesis 3:8. Então o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus enquanto ele caminhava no jardim na viração do dia. Isn't this intriguing? Isso não é intrigante? The creator of the universe, O Criador do universo, the author of everything, o autor de tudo, walked among his creation. caminhou entre sua criação. After the Garden of Eden, Depois do jardim de Éden, when is another time that man was with God in a garden? quando foi outra vez que o homem esteve com Deus em jardim? The Garden of Gethsemane, No jardim de Getsemane, when Jesus was with the disciples. quando Jesus estava com seus discípulos. Why would Jesus take the disciples with him to the Garden of Gethsemane? Por que Jesus levaria os discípulos com ele ao jardim de Getsemane? He knew he was going to pray, Ele sabia que ia orar, and throughout Scripture he goes to pray by himself. e ao longo das Escrituras ele vai orar sozinho. Yet this time he takes the disciples. Mas dessa vez ele levou os discípulos. It is not because the disciples were a support in this difficult time. Não é porque os discípulos foram apoio durante esse tempo difícil. The disciples failed him 3 times. Os discípulos falharam com ele 3 vezes. Why record 3 times? Por que gravar 3 vezes? Jesus asked the Father 3 times for the cup to pass from him. Jesus pediu ao Pai 3 vezes que o cálice passasse dele. 3 times he finds the disciples sleeping. 3 vezes ele encontra os discípulos dormindo. The number 3 throughout nature and Scripture is a sign of completion and restoration. O número 3 em toda a natureza e nas Escrituras é sinal de conclusão e restauração. How many days was Jesus dead before he was raised? Quantos dias Jesus estava morto antes de ressuscitar? 3. 3. The perfect relationship represented by the Trinity O relacionamento perfeito representado pela Trindade, Father, Son, and Holy Spirit. Pai, Filho e Espírito Santo, There are 3, the complete union. há 3, a união completa. How many times did Jesus ask Peter, "Do you love me?" after Jesus' denial during the crucifixion? Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro, você me ama? Após a negação de Pedro durante a crucificação? 3 times to restore him. 3 vezes para restaurá-lo. This is why there are 3 times here in the Garden of Gethsemane. Por isso há 3 vezes no jardim de Getsemane. Because Jesus is doing the work to restore man. Porque Jesus está completando o trabalho para restaurar o homem. To complete the work we could not complete ourselves. Completando o trabalho que nós mesmos não conseguíamos completar. See how strong the restoration is? Veja como a restauração é forte. So strong that we aren't just restored, Tão forte que não somos apenas restaurados, but we are God's handiwork. mas somos feituras de Deus. We are his masterpiece. Somos sua obra-prima. Each and every one of us, his Mona Lisa. Cada de nós é sua Mona Lisa. This is the connection. Esta é a conexão. We walk with God just as we did in the Garden of Eden. Andamos com Deus assim como fizemos no jardim de Éden. Just as the disciples did with Jesus in the Garden of Gethsemane. Assim como os discípulos fizeram com Jesus no jardim de Getsemane. Knowing God has provided everything for us. Sabendo que Deus providenciou tudo para nós. So then, is this call to walk a burden? Então, o chamado para caminhar é fardo? Is Paul telling us here in Ephesus to get to work? Paulo está nos dizendo aqui em Éfeso para começar a trabalhar? Because God has given us good deeds to do. Porque Deus nos deu boas obras para fazer? No, we are only to walk in them. Não, devemos apenas andar nelas. All of the work has been done already by Christ. Toda a obra foi feita por Cristo. We just walk in what Christ has done. Nós apenas andamos no que Cristo fez. And that is why we're God's masterpiece. E é isso porque somos obras-primas de Deus. Not because of the good deeds we have done, Não por causa das nossas boas obras que temos feito, but because the artwork God created us to be has now been completely covered in Christ. mas porque a obra de arte que Deus nos criou para ser é agora completamente coberta em Cristo. So we walk, Então caminhamos, being a reflection of His glory. sendo reflexo de sua glória. This is our purpose in life.
Este é o nosso propósito na vida. We are to be the artwork that is a reflection of the one who made us. Devemos ser obras de arte que são um reflexo de quem nos fez. Our primary purpose is to glorify God and enjoy Him forever. Nosso objetivo principal é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. This is our purpose. Este é nosso propósito. This is history's purpose. É o propósito da história do mundo. All things work together for the glory of God. Todas as coisas cooperam para a glória de Deus. In the book Why the Reformation Still Matters, No livro Por que a Reforma Ainda Importa, Tim Chester wrote, Tim Chester escreveu: ao contrário do que nos falam todos os dias, a felicidade não é encontrada em nós mesmos, nem em apreciar-nos ou convencer-nos de nossa própria beleza. Felicidade profunda e permanecente que satisfaz é achada no Deus Todo-Glorioso. how do we glorify God? Como glorificamos a Deus? Just as Paul says here, Assim como Paulo diz aqui, we walk in it. nós andamos nele. We show ourselves as the artwork of the greatest artist of all time. Nós nos mostramos como a obra de arte do maior artista de todos os tempos. We show our story, Mostramos nossa história, which is written by the author and perfecter of all things. que é escrita pelo autor e aperfeiçoador de todas as coisas. In this way, others around us may look at our lives Desta forma, os outros a nosso redor podem olhar para nossas vidas and see a reflection of God, e ver reflexo de Deus. a God whose nature is rich in mercy, Deus cuja natureza é rica em misericórdia, abounding in love. abundante em amor. And when others see God's handiwork, E quando os outros viram a feitura de Deus, that is our reborn selves, que é o nosso ser renascido, covered in Christ's work, coberto pela obra de Cristo, they may say, eles podem dizer I want to know more about this artwork. que querem saber mais sobre essa obra de arte. And you know what we can tell them? E você sabe o que podemos responder-lhes? We can invite them to meet the artist. Podemos convidá-los a ver o artista. There's a wonderful poem that I believe provides a great essence of what walking in this means. Há poema maravilhoso que acredito fornecer uma grande essência do que significa caminhar nisso. Uma noite eu sonhei sonho, enquanto eu caminhava pela praia com meu Senhor. Através do céu escuro, brilhavam cenas da minha vida. Para cada cena, notei 2 conjuntos de pegadas na areia. Pertencente a mim e outro ao meu Senhor. Depois que a última cena da minha vida passou diante de mim, olhei para trás para as pegadas na areia. Percebi que muitos momentos ao longo do caminho da minha vida, especialmente nos momentos mais baixos e tristes, havia apenas conjunto de pegadas. Isso realmente me incomodou. Então perguntei ao Senhor sobre isso. Senhor, você disse uma vez que decidi segui-lo, você andaria comigo todo o caminho. Mas notei que durante os momentos mais tristes e difíceis da minha vida, havia apenas conjunto de pegadas. Não entendo por que, quando eu mais precisei de ti, tu me deixaste. Ele sussurrou: meu precioso filho, eu te amo e nunca vou te deixar. Nunca, jamais. Durante suas provações e testes, quando você viu apenas conjunto de pegadas, foi então que eu carreguei você. Such is the nature of God. Assim é a natureza de Deus. So we walk in this life, Então, caminhamos nesta vida, knowing there will be times that instead of walking, sabendo que haverá momentos em que, em vez de caminhar, God is carrying us through. Deus está nos carregando. And as we are a reflection of God's glory, E como somos reflexo da glória de Deus, now we look forward to a time when we are more than just a reflection. agora esperamos tempo em que seremos mais do que reflexo, When we are called to Him. quando somos chamados a Ele. From 1 Corinthians 13:12, De 1 Coríntios 13:12, now we see but a poor reflection in a mirror. porque agora vemos como num espelho de forma obscura. Then we shall see face to face. Depois veremos face a face. Amen. Amém.